Olá, muito boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui do Plenário Maru Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão plenária. Você que nos acompanha já sabe, as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas sempre 2 dias da semana e no mesmo horário, todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça, os vereadores votam e apreciam alguns documentos, como requerimentos, indicações, moções e diversos. Ainda tem o pinga-fogo, que é quando os vereadores vão para a tribuna da Câmara para debater e discutir assuntos de interesse público que envolvem o dia a dia aqui da nossa cidade. Já nas quintas, como é o caso de hoje, os vereadores votam, apreciam e também discutem projetos de lei, emendas, leis complementares. E você acompanha ao vivo tudo o que está acontecendo durante a sessão, não só aqui pela TV Câmara, mas também pelo nosso site. Basta acessar câmarasjc.sp.gov.br. Nas redes sociais, no nosso Facebook, você também acompanha a sessão ao vivo e ainda confere reportagens e informações aqui do Legislativo Municipal. Já no nosso canal do Twitter, você acompanha a sessão em tempo real. E no nosso canal do YouTube, além da sessão ao vivo, que você também pode assistir, você ainda tem à disposição matérias, reportagens e programas produzidos por nossa equipe de jornalismo. A gente vai agora para um pequeno intervalo e a gente já volta para apresentar para você os projetos que estão na pauta da sessão desta quinta-feira. É a Câmara Municipal de São José dos Campos, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário, o vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Sérgio Camargo, vereador Juvenil Silvério, vereador professor Calazans Camargo, vereador doutor Elton, vereador Marcão da Academia, vereador Lino Bispo, vereadora Flávia Carvalho, vereadora Renata Paiva, vereador José Dimas, vereador Walter Hayashi, vereadora Amélia Naomi, vereador Wagner Balieiro, vereador Roberto do Eleven e vereador Robertinho da Padaria. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberto a 13ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Com a palavra o vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, também público presente que nos acompanha pelas mídias sociais e também aos nossos colaboradores, funcionários da casa. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta de hoje, por serem de conhecimento de todos nós, vereadores. E solicito ainda para inclusão, somente para leitura, do processo de autoria do vereador Robertinho da Padaria, processo 2556/2019, cujo projeto de lei é 89 de 2019. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o requerimento verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Renata Paiva. Boa noite, senhor presidente, mesa dos trabalhos, vereadores, vereadoras aqui presentes, público que nos acompanha pela internet e pela TV Câmara, e especialmente hoje, né, as nossas queridas amigas do GAPC, né, uma entidade que faz um trabalho incrível aqui na nossa cidade. Está aqui a Gláucia. Queria a Gláucia, por favor, Gláucia, fique em pé. Essa mulher que tem aí todo o meu respeito, minha admiração, Maiara, né? As nossas assistidas também, a Cristiane, isso aí, Cris, Fabiane, Leila, Sueli, Terezinha, Sandra, Sueli, não esqueci de ninguém, né? Eu sou apoiadora do GAPC
e reconheço aqui a importância do JAPC para a nossa cidade, para a nossa região. O JAPC tem 3.600 pacientes, né, com câncer, né, que é assistido, mas ativos tem mais ou menos 1.500 pessoas, e destes 1.500 pacientes, 90% é de mulheres. E essas mulheres estão aqui nesse mês de março, onde amanhã nós fazemos uma homenagem ao Dia da Mulher, representando a beleza, mas, sobretudo, a força da mulher, né, aqui na nossa Câmara Municipal, né? E eu quero agradecer ao presidente Robertinho, que acolheu com tanto carinho, né, essa exposição que nós teremos aí até o final do mês, não só de fotos, mas também de testemunhos e também de informações, né, porque as pessoas precisam se conscientizar da importância de fazer os exames precocemente. As mulheres, principalmente, são mais acometidas por câncer de mama, né, colo do útero e tireoide, dentre outros, mas esses são os principais. Mas, se precocemente ela é diagnosticada, a gente sabe que o tratamento, né, embora seja dolorido, a chance de cura, né, é muito grande. Então, a importância de você fazer exames periódicos, fazer check-up. Os homens, os cânceres que mais acometem, a gente sabe que é o de próstata, a importância de fazer o exame de próstata, perder o medo, né, o preconceito, o exame de testículo, o exame de mama também para os homens, cabeça e pescoço. Então, são informações, né, tem esse folderzinho aqui do JAPC, que tem várias informações que eu gostaria aqui que todos os funcionários da casa, os vereadores, pudessem pegar, levar para os seus gabinetes, informar nas suas redes sociais, né, para que a gente pudesse realmente divulgar o máximo os sinais, né, os sintomas, né, e identificar o câncer o mais cedo possível, para que a gente possa salvar vidas, né? E vocês são um testemunho, né, de coragem, de esperança para todos nós, e de superação, principalmente. Eu que acompanho de perto o trabalho de vocês, tenho o maior respeito por todas vocês. E me sinto honrada hoje por tê-las aqui nos representando nesse dia onde todas nós somos homenageadas. Parabéns. Que Deus abençoe a vocês. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero aqui também fazer uma menção e dar uma palavra a essas mulheres que realmente é um grande exemplo para nós. Elas estavam com a exposição ali embaixo, a Renata Paiva as convidaram para vir à Câmara, e eu pedi que elas viessem aqui para o plenário para que a gente pudesse apresentá-las, essas mulheres guerreiras, não é, que lutam realmente contra uma doença que, se a mulher tiver a oportunidade de tratá-la com tempo, ela é vencida. Mas é uma luta contra o tempo. E nós aqui precisamos destacar, né, o trabalho que o JAPC faz aqui na cidade. Eu destaco aqui a Gláucia, que é assistente social do JAPC, pelo grande trabalho que se faz, e a Maiara, que é de Relações Públicas do JAPC. E aqui estão as mulheres que já venceram, não é? A Cristiane Bueno, que tem o lema, né, Cristiane? Cada cicatriz que tenho são marca de superação, portanto, sou uma guerreira. Esse é o lema da Cristiane. E a Fabiana Cardoso, cadê a Fabiana? Está ali. Câncer não mata, ele nos torna mais forte. A Terezinha Luiza de Sá, cadê a Terezinha? Ali, que é lá do Jardim Morumbi, da região ali. Sou guerreira, venci porque consegui lutar. A Leila Tenório, não é? Com Deus no comando, não há câncer que possa nos vencer. Forte também. E a Sueli Siqueira, você vence o câncer pela maneira com que vive e com os motivos por que se vive, não é? Então, quero parabenizar vocês por esta atitude de coragem, não é? De vocês lutarem, e dizer para as mulheres que estão aqui, para as mulheres que estão nos vendo em casa,
que a luta, ela vale a pena. Você não pode baixar a cabeça. E eu destaco aqui também pessoas que entraram nessa luta, que é o caso da Cláudia Pereira. Cláudia, que está ali atrás, e da Sandra Cortez, que está aqui na frente, que iniciaram essa luta, não é? E vão fazer parte desse hall de mulheres que, de fato, não é? Fazem a diferença pela forma como vocês encararam esse problema, não é? E estão dando a volta por cima. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Com a palavra, a vereadora Flávia Carvalho. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Sejam muito bem-vindas. Quando eu cheguei meio rápido, passei rápido, mas depois desci para tomar um cafezinho com vocês. Acompanho o trabalho do GAPC. O ano passado estive na caminhada de vocês. Sei da luta de vocês, tanto que estão na frente, quanto vocês que são pacientes, estão em tratamentos. Até aquelas que já superaram, né? Eu sei que continuam fazendo o trabalho, ajudando o GAPC. Vocês são guerreiras. Vocês estão lindas, maravilhosas. E não só porque é o Dia da Mulher amanhã, que inclusive eu também faço parte, mas que vocês possam continuar nessa força, sempre olhando para o próximo. Porque quando você deixa a sua dor um momentinho pensando em alguém, você com certeza está se ajudando. Então, parabéns a todas vocês, são muito guerreiras, orgulho de ter vocês aqui nessa casa, que Deus abençoe a todas. Obrigada. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Boa tarde a todas e a todos. Foi um prazer enorme entrar agora na sessão de Câmara, ver essa homenagem, a abertura da exposição com violino e com essas lindas mulheres que estão representadas aqui. Parabéns pelo trabalho. Gláucia estudou comigo, formou comigo, uma guerreira, batalhadora, e parabéns por essa caminhada, por esse trabalho tão verdadeiro e tão importante. Nós não estamos sozinhos, né? Sozinhas, né? Ninguém larga a mão de ninguém. E esse 8 de março, que vai ser um 8 de março também de muita luta, eu queria dizer para vocês que eu apoio essa causa, quero, sempre que precisar, estar à disposição o meu mandato, tenho convicção que a solidariedade, a força, é o que ajuda e muito as mulheres nos momentos difíceis, quando essa doença se abate sobre qualquer uma de nós ou qualquer familiar. Então, é muito importante ter entidades como vocês, como outras, todas que vierem, serão sempre muito bem-vindas, porque só acrescentam. Então, por isso, eu sou a maior defensora do Hospital da Mulher, aqui em São José, para a gente prevenir, para a gente evitar, para a gente educar. Parabéns pelo trabalho. Vou sempre estar com vocês. Parabéns. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, como já estive aí hoje, lá no saguão, com essas mulheres lindas, maravilhosas, corajosas, empoderadas, vocês realmente são todos a acepção da palavra empoderamento. Porque se vocês, mais que vocês que se empoderaram da vida, foram contra todas as adversidades que vocês tiveram, ainda tem no tratamento, vocês são o ápice de qualquer ser humano, em termos de coragem, de luta e de amor ao próximo, porque chega uma hora que eu acho que vocês nem defendem a vida de vocês por ser uma bandeira de vocês, mas é por ser uma bandeira da sociedade, ser principalmente uma bandeira de defesa da vida em prol da família de vocês. Queria dar um parabéns aí para a Gláucia, para todos vocês, e falar que amanhã nós vamos ter grandes comemorações do Dia da Mulher, junto com a Prefeitura, o Fundo Social. Então, vai começar na igreja, no Largo São Benedito, aí na igreja São Benedito, que vai das 9 às 13 horas, com música, zumba, artesanato, palestra sobre direito da mulher, sobre violência doméstica, exposição confeccionada por mulheres em abrigo, muita zumba, a poesia também, avaliação física, exposição de música, de mudas, hortaliças e árvores frutíferas, doação de mudas, olha, gente, aí, doação de mudas, muito importante.
Então, informação sobre cursos de capacitação, divulgação de emprego, aferição de pressão, maquiagem, orientação sobre trânsito e exame de mama. Então, no Largo da Matriz, amanhã, em comemoração ao Dia da Mulher, das 9 às 13 horas. E eu acho que é muito importante esse encontro, por ser realmente um encontro de dar informações para as mulheres sobre os direitos que ela tem. Porque eu sempre defendo que a única liberdade, que a única arma que nós temos mesmo para lutar por alguma coisa é o conhecimento. Então, esse vai ser uma central de informações muito importante para todas as mulheres. Quero parabenizar a vereadora Renata Paiva, viu, Renata, pela iniciativa de trazer aqui o pessoal do GEPC. Quero dizer também para vocês mulheres, né, que há 17 anos, né, 17 anos vocês vêm fazendo esse belo trabalho na cidade, auxiliando pessoas que têm aí com relação ao câncer, trabalho de conscientização com as pessoas. Sei que não é fácil, eu tenho amigos também que já sofreram dessa doença, eu sei que é muito difícil, o trabalho de vocês é muito bonito. E dizer a vocês que também essa casa, a Câmara, está sempre à disposição, viu? Por favor, sempre à disposição para vocês aí estarem vindo aqui. E através dessa exposição, né, foto de mulheres que venceram, né, venceram a doença e hoje se dedicam a ajudar as pessoas que sofrem dessa doença. Então, nós só temos aqui a agradecer, parabenizar vocês e dizer a vocês, tá? A casa está sempre à disposição. Parabéns, vereadora Renata Paiva, por sua iniciativa. E, para encerrar, dizer que esse trabalho é um trabalho que requer realmente muita seriedade, é muito difícil, né? Quando se trata de câncer, a gente sabe da dificuldade que é, o quanto isso realmente é caro, o quanto isso é difícil, mas no que puder, acho que cada um tem que fazer a sua parte, tá bom? Parabéns. Com a palavra, a vereadora Renata Paiva. Só para finalizar, senhor presidente, agradeço a oportunidade. Eu queria aqui, além de trazer esse alerta, né, da importância dos exames que todos nós devemos nos submeter para poder diagnosticar qualquer tipo de enfermidade, sobretudo um câncer, eu queria enaltecer o trabalho do GEPC, com todas as dificuldades que eles enfrentam, porque eu sou apoiadora de várias entidades sociais e sei e reconheço, como tenho também uma, né, como é difícil a gente manter as portas abertas com o trabalho de qualidade, né, que o GEPC faz, né, de excelência nessa área, eu diria, com psicólogos, assistentes sociais, né, com todo tipo de terapias, de oficinas, de medicação, enfim, né, é um trabalho que a gente sabe que é diário, né, e de autoestima, de valorização, né, e as pessoas, quando elas descobrem que tem uma doença, um câncer, muitas vezes ela se sente sozinha, abandonada, né, e ela percebe que, através, né, da terapia em grupo, de tudo que acontece no dia a dia dentro do GAPC, ela vê que ela não está sozinha. Né? E isso é extremamente importante nesse momento, para poder realmente fortalecê-las, né, e renovar em cada uma delas a esperança. Né? Então, a gente só tem que agradecer a todos vocês pela dedicação, né, pela luta, né, e por tudo que vocês têm feito, por todos os pacientes, né, ao longo desses anos, né, e eu tenho certeza absoluta que Deus irá recompensá-los. Muito obrigada. Suspenderemos a sessão por alguns instantes. Deixa eu ver aqui, peraí. Reaberta a presente sessão. Informa a todos presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos será de forma simbólica. Solicito ao nobre vereador Marconi Academia que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Senhor presidente, proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentações de emendas,
Processo número 2436/2019, projeto de lei número 87/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia, autoriza o Poder Público Municipal a instalar totens de autoatendimento em todas as unidades básicas de saúde de São José dos Campos e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 25/3/2019. Processo número 2437/2019, projeto de lei número 88/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia, autoriza o Poder Público Municipal a instalar chip de rastreamento nos equipamentos eletrônicos nas unidades básicas de saúde de São José dos Campos e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 25/3/2019. Processo número 2556/2019. Projeto de lei número 89/2019, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Autoriza o Poder Executivo a criar a Banda de Música da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos e da outras providências. Comissões: Justiça e Cultura. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 25/3/2019. Senhor presidente, são esses os processos. Questão de ordem, vereadora Juliana Fraga. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Como presidente da comissão processante, notifico o vereador Maninho 100% que hoje nós da comissão, eu, o vereador Calazans Camargo, a vereadora Dulce Rita, apreciamos as alegações finais do vereador, né? Analisamos, depois de um tempo, analisamos o relatório final, feito pelo vereador Calazans Camargo, e o relatório final foi aprovado por unanimidade, né, por nós três, e o relatório será encaminhado. Amanhã se terá uma nova reunião, né, para decidirmos os procedimentos finais, né? Então, estou avisando o vereador Maninho que já vai ser encartado, provavelmente hoje, no processo, o relatório final. Bom, obrigado. Boa noite. Obrigado, vereadora Juliana Fraga. Em discussão, o processo 11.716/2014. Algum vereador inscrito? Não havendo, informo aos senhores vereadores que o substitutivo se encontra no prazo de emenda. Consulto os nobres vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Não havendo manifestação contrária, está em condições de votação o processo. Em votação, o processo. Informo aos... Informo aos senhores vereadores que é assegurado a cada membro das comissões permanentes o seu prazo para manifestação nas proposituras. Por isso, consulto os membros das comissões designadas nesse processo se dispensam o seu prazo de manifestação, tendo em vista que os demais membros já apresentaram os seus pareceres. Nenhuma manifestação em condições de ser votado. Encaminhamento de votação, o vereador Walter Reach. Senhor presidente, poderia até estar usando
à tribuna Álvaro Gonçalves, mas eu vou ser sucinto. Gostaria de ter um tempinho um pouquinho maior, de 1 minuto. Muito obrigado, senhor presidente. Quero saudar a mesa diretora dos trabalhos, o presidente, Robertinho da Padaria. A Mancha foi campeã, viu? A Gaviões do Fiel, aliás, fez uma péssima apresentação, ofendendo, e a Igreja Católica parece que está quieta. Olha só, mas nada a ver. Saudar a mesa diretora dos trabalhos, vereadoras, vereadores, saudar as mulheres pelo seu dia amanhã. Mas, senhor presidente, a importância desse projeto vem de encontro ao que nós já estamos estudando já há muito tempo, que é com relação à arborização da cidade. Quero agradecer os membros das comissões que deram o seu parecer favorável, inclusive abrindo mão das prerrogativas do prazo de emendas, e dizer da importância que tem esse projeto. Esse projeto, uma vez aprovado, nós poderemos ter aqui na cidade, ser aqui da cidade de São José dos Campos, uma referência no quesito de arborização. A arborização são vários problemas que tem em várias cidades, principalmente as mais antigas, onde tem aquelas árvores centenárias, que causa um certo transtorno. São José não é diferente. Hoje, por exemplo, senhor presidente, o dia amanheceu com sol, bonito, e a madrugada estava até bem fresquinha, mas a hora que amanheceu, que apareceu o sol e esquentou, né? A temperatura foi subindo, e ainda na parte da manhã, mais 6 árvores aqui na cidade, elas caíram. Caíram do nada? Não. Caíram porque elas estavam encharcadas e a temperatura do ambiente fez com que essa água armazenada no tronco, no caule da árvore, ela foi secando e aí ela fica meio que comprimida. Essa foi a explicação de um engenheiro agrônomo que estava explicando para mim o porquê que acontece esse tipo de coisa. Então, na hora que esquentou e evaporou aquela água, houve uma pequena trinca. Há uma pequena trinca, acontece uma trinca, e é o momento onde ela se abre e a árvore, então, cai. Outro problema é o encharcamento do solo, que fica em contato, muita água em contato com a raiz, e ela acaba também tendo um problema de saúde. E, às vezes, um vento também faz com que essa árvore venha a cair. Como nós temos aqui, é sabido por todo mundo, e eu agradeço os vereadores que também se debruçam a esse tema, nós temos na cidade muitas árvores que são inadequadas, impróprias e outras até venenosas, como, por exemplo, a espatódia, né, que causa um transtorno tremendo, porque elas estão matando as abelhas, né? Recebi aqui outro dia uma comissão de apicultores que interessados no meu projeto, né, falaram desse problema que a espatódia causa, né, nas abelhas. Então, fora isso, tem a famosa árvore jambolão, temos aqui, na subida aqui, para o passo, que quando aquelas frutinhas caem no chão, é um perigo tremendo, as pessoas escorregam. Você vai ali no Parque Santos Dumont, quando faz a caminhada, também mesma coisa. Então, existem muitas árvores que realmente elas são inadequadas, são impróprias, são venenosas. E aí esse projeto vai criar o inventário arbóreo da cidade. Uma vez
aprovado, sancionado, dá a possibilidade de você ter um inventário de toda a arborização da cidade. Então, cada árvore vai ter um chip. Esse chip vai ficar armazenado com todas as informações que a árvore tem. E aí, você pode fazer um trabalho preventivo, né, para que quando vem o período das chuvas, né, esse problema de cair árvores, cair galhos, ele seja minimizado. Por quê? Isso pode levar bastante tempo, mas sempre tem que ter um começo. O começo pode ser agora, o começo deve ser agora, que nós vamos estar possibilitando à prefeitura que faça esse inventário. Então, imagina você uma árvore que está num bairro, vamos pegar um exemplo que eu conheço bastante, que é Vista Verde. Ali é uma calçadinha estreita, e para ter ideia, vereadora Renata Paiva, que você também trabalha muito nessa área do meio ambiente, tem uma árvore lá, por exemplo, uma paineira. Ela toma toda a calçada. Como é que um cadeirante passa lá? Como é que um idoso com dificuldade de mobilidade, ele passa lá? Um carrinho de nenê, enfim. Tem esses problemas que muitas árvores causam aos nossos munícipes. E aí você precisa implantar um programa para que essas árvores, viu, Calazans? Você também lá no Jardim da Indústria tem vários pedidos, tenho certeza. A prefeitura pode implantar um programa que você faça não simplesmente a remoção, mas uma substituição gradativa dessas árvores que são inadequadas, impróprias e estão causando transtornos para as pessoas. Todos nós gostamos de árvores, todos nós amamos e defendemos a arborização. Mas há uma necessidade urgente que a prefeitura, já que ela é que é responsável por toda a arborização pública da cidade, que ela tenha mecanismos onde a nossa população esteja segura. E por isso, senhor presidente, esse projeto, né, ele dá essa condição da prefeitura iniciar imediatamente, né, porque já começou lá em 2011, 2012, depois fez mais um pouquinho na gestão passada, e agora, então, aprovando o projeto, sancionando, ele abre essa possibilidade, né, abre esse caminho para que realmente cada árvore tenha um certificado, tenha um chip que vai constar nesse chip toda a condição dessa árvore. E se você fizer uma coisa bem planejada, se você fizer o dever de casa, quando chega essa época da chuva, dos ventos, com certeza nós teremos menos problemas e menos trabalho de manutenção. Fazendo um parênteses, senhor presidente, isso também vai melhorar a condição da EDP Bandeirantes, que é uma empresa que tem a concessão da nossa rede elétrica, né? Muitas árvores atrapalham a fiação, atrapalham a alta tensão, a média tensão e até a baixa tensão. Então, quando a árvore chega na fiação, a Bandeirantes ela tem que fazer aquela poda que fica aquela forquilha, coisa horrorosa e prejudicial também para a árvore. Então, poderia a prefeitura fazer, junto com a Sabesp, junto com a EDP, uma parceria onde constasse também nesse inventário de cada árvore qual o tipo de problema que ela está causando. E sintonizado, prefeitura, que faz a poda, a remoção, substituição, com Bandeirantes, a Bandeirantes também vai ter economia, porque ela vai deixar de gastar muito quando tem esse transtorno. A árvore é responsabilidade da prefeitura. Quando ela cai numa rede, quando a árvore é enorme, ela leva 2, 3 postes, né?
E toda aquela fiação, além de causar problema para os moradores, se a EDP for parceira, ela pode também ajudar a pagar essa despesa. E mais um detalhe apenas. Às vezes a pessoa tem uma árvore na frente da sua casa, que tem esses problemas que eu já falei, né? E uma vez pedido a remoção, o técnico autorizando a remoção, às vezes ela entra numa fila. E se ela tiver, vamos dizer assim, pressa, ela poderia custear também esse trabalho. Porque, como a árvore é problema da prefeitura, a prefeitura que cuida, então entra numa fila. E, às vezes, a fila é quilométrica. Então, a pessoa, às vezes, está precisando de uma série de coisas. Então, ela também poderá, isso quando você regulamenta toda essa questão, ela poderá também arcar com essa despesa. E isso vai facilitar a própria manutenção da nossa cidade no quesito da arborização. Era isso, presidente. Sem dúvida, Walter. Um grande projeto. Realmente, quando chove, transtorno danado, da árvore caindo, através desse projeto, acho que vai ajudar bastante, né? Em votação, o processo. Informa aos senhores vereadores que o processo possui um substitutivo e uma emenda. Em votação, a emenda número 1, de autoria do vereador Dilermando Dié. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Corrigindo, essa emenda é da Comissão de Justiça. E foi aprovada, então, por unanimidade. Em votação, o substitutivo número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Substitutivo aprovado por unanimidade. Justificativo de voto, vereador Renata Paiva. Eu quero aqui cumprimentar o vereador Walter Hayashi, que há muitos anos ele vem trabalhando nessa questão, construindo, discutindo com o Coman, com a sociedade, né, com a prefeitura. E a gente sabe que o problema de quedas de árvore é um problema do Brasil, né, no Brasil todo. A gente vê nas principais cidades acontecendo, pessoas morrendo, tendo prejuízo, enfim. Só que é necessário realmente ter uma iniciativa como essa, que é uma iniciativa de vanguarda, onde a gente possa realmente identificar, né, todas as espécies de árvore, tempo de vida, enfim. E essa questão que ele falou da EDP e da Prefeitura com relação às podas, eu acho super importante, vereador Walter, porque eu acho que teria que ter uma regulamentação como fazer essas podas. Porque tem a questão da EDP, que muitas vezes deixa tipo estilingue, né? Mas tem também a prefeitura que corta as raízes e a árvore fica totalmente sem força, né? E além também dos inúmeros acidentes com idosos, né, que ocorrem, que as calçadas são totalmente estouradas, né, árvores inadequadas, carrinho de bebê não passa, cadeirante não passa, idoso tropeça, quebra um fêmur, a gente sabe o que isso significa na vida de uma pessoa idosa. E eu recebi também, vereador Walter, essa semana, reclamações de corte de árvore ali na região da Avenida São João e do Esplanada, que mais de 30 árvores foram removidas, né? E reclamando não da remoção, porque, se é necessário, tem que realmente fazê-lo, né? Se tem parecer técnico, inclusive, mas que haja efetivamente uma substituição dessas árvores, né? São José dos Campos ela tem uma classificação muito positiva com relação ao aspecto arbóreo, né? E a gente precisa continuar
tendo essa referência, né? Então, é exatamente isso, e queria aqui justificar meu voto favorável, porque entendo que seja da maior importância esse projeto. Justificativo de voto, vereador Ciborgue. Obrigado, presidente. Primeiro, vereador Ciborgue, do Partido Verde, a gente já discutiu isso internamente dentro do partido, que São José dos Campos estava atrasada já a respeito desse projeto arbóreo. Então, a gente votou favorável. A gente já debateu também isso, o vereador Walter sabe, em várias reuniões, também lá no Coman, junto com a vereadora Dulce Rita. O Coman está cobrando isso, vem cobrando isso. A gente precisa melhorar isso. E o que a vereadora Renata também, que antecedeu aqui, falou, eu complemento. Não é só plantar a árvore quando foi suprimida a outra, mas sim já levar uma árvore já um pouco adulta. Né? Uma árvore já... porque senão você leva uma muda, a muda leva vários anos para que ela possa chegar ali ao caule e tudo. Então, hoje já tem a árvore correta. Que a prefeitura possa, na hora de plantar a outra árvore, no local daquela que foi suprimida, retirada, que leve uma árvore adulta. E a respeito da compensação, vereador Walter, sempre a gente tem conversado isso, no próprio Coman lá, a gente debateu a respeito disso, que hoje tem morador, presidente, que não é contra que ele pague a compensação e que se plante uma árvore na frente da casa dele, mas desde que plante a árvore correta. Porque hoje, sim, nós temos as verdadeiras... dá para fazer a identificação das verdadeiras árvores que podem ser plantadas, né? Agora, não se plantar embaixo do fio. Justificativo de voto, vereador professor Calazans Camargo. Queria parabenizar aqui o colega Walter Hayashi, né? E nós também nos preocupamos bastante com essa situação. Acho que todos os vereadores aqui têm uma demanda muito grande de pedido de supressão de indivíduo arbóreo, que é o corte da árvore, né? E poda de árvore. É um problema sério realmente na nossa cidade. Hoje, nós votamos aqui a autorização que se faça o inventário arbóreo na cidade, que é muito importante, é um primeiro passo. E o Walter aí, ele tem uma legislação que ele fez, deve vir, é uma provocação ao executivo, deve vir do executivo o código arbóreo, algumas cidades já têm, porque no planejamento urbano nas cidades não existia um estudo de qual espécie era adequada para o meio urbano. Então, a pessoa, naquela época do Dia da Árvore, as crianças ganhavam na escola um monte de mudinha, né? Ia plantando no quintal de casa ou em frente da casa, e muitas vezes era uma árvore, uma espécie gigantesca. Tem sibipiruna, tem figueiras, tem jambolão. Aqui na subida da prefeitura mesmo tem um jambolão. Abacateiro, abacate manteiga, cai em cima do carro, amassa, fruta, a pessoa cai, escorrega na calçada. Ou seja, nós temos sempre um lado que tem a fiação da rua, outro não. Aquele da fiação teria que ser uma árvore arbustiva, que no máximo chegasse próximo ali à altura do fio, né? E do outro lado também as espécies adequadas, já existe esse estudo, né? Sempre plantada na divisa, porque a pessoa quer às vezes mudar a frente da sua casa, está atrapalhando uma futura garagem, já começa ali o confronto morador e árvore, né? Então, são situações, várias situações, que nós no dia a dia nos deparamos, as pessoas reclamam, né? E eu creio aí tenho certeza, Walter, que essa sua luta constante, estivemos aqui com o pessoal da EDB, agora não é mais DB Bandeirantes, DB São Paulo, né? E é um grande interesse deles também, né? Você comentou aqui com a Juliana, representante da Bandeirantes aqui da região, que é realmente um interesse muito grande. Imagina a fortuna que a CDB Bandeirantes gasta com equipes aí podando árvore, curtos, caindo transformador, uma série de problemas que nós temos aí com as árvores inadequadas. Então, parabéns, e vamos aí lutar bastante aí, ombro a ombro aí, acho que todos os vereadores da casa, para que São José dos Campos, em breve, tenha o seu código arbóreo. Em discussão, o processo 644/2019. Não há alguém inscrito? Caminhamento de votação, o vereador José Dimas. Senhor presidente, caminhamento de votação, embora seja um projeto de lei, um decreto, melhor, decreto legislativo, em que a cidade
depois de votada, né, e eu peço a colaboração de todos os vereadores. O título de cidadão joseense é o Dr. Marcelo Milione Silva. Dr. Marcelo é nascido no Rio de Janeiro, veio para São José e, em 87, começou um trabalho muito interessante com um pequeno grupo de apoio à criança com câncer, e a sua especialidade é pediatria oncológica ou oncologia pediátrica. É esposo da Rosemary Sanz, todos conhecem, né? Então até seria bom a presença de todos os vereadores no dia que iremos homenageá-lo. Então peço a votação para o título de cidadão joseense ao Dr. Marcelo Milione Silva. E hoje, infelizmente, quis o destino, a natureza ou a providência, né? Hoje o Dr. Marcelo perdeu seu pai, faleceu seu pai, o senhor Ângelo Silva, de 89 anos. Cumpriu sua missão e, por isso, também peço 1 minuto de silêncio pelo falecimento do pai do Dr. Marcelo, o senhor Ângelo Silva. Obrigado. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Processo aprovado por unanimidade. Justificativo de votação, vereador Sérgio Camargo. Presidente, boa tarde, boa noite, toda a mesa. Queria parabenizar o vereador Zé Dimas por ter apresentado essa homenagem ao Dr. Marcelo, né? Porque sou testemunha viva do trabalho que ele realiza lá quando meu filho, no ano passado, foi acometido pelo câncer e foi tratado no GAC. E a gente percebe o carinho que toda a equipe tem, de uma maneira especial coordenada pelo Dr. Marcelo. Então, parabéns, vereador Zé Dimas, por ter se lembrado desse médico que faz um trabalho tão relevante aqui em São José dos Campos. Queria aproveitar também, parabenizar o vereador Walter Hayashi pela propositura do Código Arbóreo, né? E aproveitar também, já que ele citou a questão da Gaviões da Fiel lá, né? Disse que a Igreja Católica não se manifestou, mas eu, como católico praticante, protocolei na casa hoje uma moção de repúdio à manifestação que eles fizeram lá, a essa encenação, colocando aí Jesus Cristo sendo humilhado em plena rua lá do Sambódromo, né? Então, essa moção foi protocolada hoje, deverá ser votada na terça-feira, conto com o voto de todos os vereadores para que a gente passe essa moção, que está sendo encaminhada tanto para Gaviões da Fiel, como para a Prefeitura de São Paulo e para a Liga das Escolas de Samba de São Paulo, né? Isso teria uma dificuldade maior de acontecer em São José dos Campos, porque no ano passado, em 2017, quando aconteceu lá em Porto Alegre aquela apresentação do museu, o Queer Museu lá, eu apresentei aqui uma lei, 9.620, que protege a liberdade religiosa, evitando esse tipo de coisa. Então, se essa lei estivesse em São Paulo, talvez a gente não presenciaria aquela manifestação da Gaviões da Fiel, humilhando, né, tantos católicos do Brasil com aquela encenação em pleno sambódromo. Então, está aqui a manifestação. Walter, conto com o seu voto. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Renata Paiva. Senhor presidente, eu também queria aqui demonstrar o repúdio à Escola de Samba Gaviões da Fiel pela manifestação, né? Eu, como cristã, com certeza, nenhum de nós podemos concordar com o que foi apresentado e, com certeza, o vereador terá o nosso apoio nessa moção. Eu também queria aqui, aproveitando o dia 8 de março, amanhã, dia que representa o Dia da Mulher, desejar a todas as mulheres aí um dia maravilhoso, abençoado. Acho que o Dia da Mulher é todos os dias, né? Mas tem um dia que realmente todas as atenções, né, estão para nós, mulheres, né? E isso é muito bom. Mas eu queria aqui passar alguns dados, se me permitir, senhor presidente, muito rapidamente. Aqui em São José dos Campos, nós tivemos, só agora no mês de janeiro, na DDM, instaurado 113 inquéritos policiais de agressão contra mulheres.
No ano passado, nós tivemos aqui em São José dos Campos 2.037 casos. Olha que absurdo, né? Isso porque as mulheres, infelizmente, 52% não têm coragem de denunciar. Não tem coragem de ir numa delegacia, não tem coragem de falar para um vizinho, né? Seja por qualquer tipo de agressão que enfrenta. No ano passado, 4,7 milhões de mulheres foram vítimas de agressão física. Tá? 12,5 milhões foram vítimas de ofensa verbal, como insulto, humilhação ou xingamento. 4,7 milhões sofreram empurrão, chute ou batida. 536 a cada hora. 4,6 milhões foram tocadas ou agredidas fisicamente por motivos sexuais. E a gente sabe que esse é um dos principais motivos que, muitas vezes, adolescentes, crianças, né, sofrem esse tipo de abuso e não têm coragem de denunciar. E, muitas vezes, é dentro da própria casa, são vizinhos próximos, são familiares. Eu falo isso porque, quando era criança, eu sofri abuso, né, e eu sei o que isso representa na vida de uma pessoa. Né? E hoje, graças a Deus, as pessoas estão tendo coragem, né, de ir a uma delegacia, de falar para os seus familiares aquilo que acontece. E que coisa que, no passado, infelizmente, as pessoas não tinham coragem. Né? Então, a gente precisa... Olha, 1.700.000 foram ameaçadas com faca ou arma de fogo. 1.600.000 sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento, 3 por minuto. Quer dizer, é um absurdo. 76,4% das mulheres que sofreram violência afirmam que o agressor era alguém conhecido, como eu falei. 42% em casa e 29% na rua. 10,3% procurou uma delegacia da mulher, 10,3% apenas. É um número assim que, né, nos assusta, né? E a gente precisa continuar avançando. E aqui em São José, eu chamo a atenção, né, a gente tem toda uma rede de apoio, de proteção, por parte da prefeitura de alguns órgãos, mas nós precisamos continuar avançando, que a bancada das mulheres, que a Amélia Naomi tão bem representa nessa questão, né, em defesa das mulheres, né, na questão da violência, que a gente possa, a vereadora Dulce Rita, a vereadora Juliana Fraga, realmente cobrar mais políticas públicas de proteção, né, e de apoio a essas mulheres, porque esse número que nós tivemos no ano passado de inquéritos de 2.037, se representar realmente o índice nacional, que apenas 10% procura uma delegacia, né, a gente vê que esse número é alarmante. E nós precisamos combater esses números através de ações positivas e propositivas por parte, principalmente, do poder público. Muito obrigada. Não. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, apenas acompanhando aí a fala da vereadora Renata Paiva, e realmente precisamos ter mais políticas públicas nesse sentido. Aproveito para parabenizar as mulheres, né, o dia de amanhã, dia 8, Dia Internacional das Mulheres, na verdade são todos os dias. Se a gente entendesse que o papel do feminino, né, da mulher na vida de um ser humano, nós realmente trataríamos as mulheres, a começar por nossas mães e nossas irmãs. Então, meus parabéns às mulheres, e por parte do poder público é importante, espero também que o governo federal seja mais firme na punição realmente desses crimes que acontecem contra as mulheres. Mas eu acho que cada um de nós podia fazer, no seu espaço físico, no dia a dia, na sua casa, o respeito com as pessoas das suas equipes, do seu trabalho, da sua família. Vou antecipar o dia de amanhã, vou levar as meninas de casa para comemorar os Dias das Mulheres. Aliás, todo dia 16 eu saio com minha esposa, e a gente começa a olhar as mulheres, e até com respeito, né? Ninguém me manda piadinha com mulheres, porque quando vem uma piadinha contra as mulheres, eu respondo à altura, né? Tenho melhor em casa,
tenho esposa, tenho irmãs, e assim como eu gostaria que fosse tratado as minhas irmãs e a minha esposa e as minhas filhas, também trato as mulheres dos outros. Acho que é uma conscientização que parte de cada um de nós. Sou muito grato pelas mulheres da minha equipe e as mulheres aqui na casa, e também vereadoras, e também as que trabalham aqui são funcionários da nossa casa. Senhor presidente, apenas para ratificar, ou retificar, melhor dizendo, eu havia dito 1 minuto de silêncio para o senhor Ângelo, mas na verdade o nome correto é Wagner, senhor Wagner Silva, 1 minuto de silêncio. Obrigado. Ok, já está corrigindo aqui. Então, ninguém mais vai falar, né? Orador inscrito para falar no dia de hoje, com o tempo de 25 minutos, a vereadora Amélia Naomi. Eu vou falar se você quiser falar ali. Eu preparei um material que a minha assessoria está trazendo, mas antes deles chegarem, eu vou aqui ler o manifesto, que será um manifesto de uma proposta que está circulando o mundo para que a gente tenha uma internacional feminista. É um texto... Eu ia encerrar com esse texto, mas então vou começar por esse texto, até chegar aqui o modelo, porque a gente mudou. Hoje à tarde, dentro do calendário das atividades do 8 de março, eu tive numa palestra do Pinheirinho, então não pude olhar o material. Então, quero aqui começar pelo Manifesto das Feministas. Lideranças feministas mundiais lançam manifesto em prol da solidariedade internacional contra a extrema-direita. A nova onda feminista é a linha de frente na defesa contra o fortalecimento da extrema-direita. Hoje, as mulheres estão liderando a resistência a governos reacionários em inúmeros países, diz o manifesto, que é assinado por diversas mulheres dos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Espanha, Chile, Itália, México, França, Espanha, entre outras. O Brasil faz parte desta articulação e convida todas as mulheres a assinarem o manifesto também. Para além do 8 de março, rumo a uma internacional feminista. Pelo 3º ano consecutivo, a nova onda feminista transnacional chamou um dia de mobilização global no 8 de março. Greves legais do trabalho assalariado, como as de 5 milhões de grevistas do 8 de março de 2018 na Espanha, e nas centenas e milhares no mesmo ano na Argentina, na Itália. Greve protagonizadas pelas bases de mulheres sem direito ou proteção trabalhistas, greves do trabalho, de cuidado ou não pago, mulheres que fazem trabalhos domésticos, greves de estudantes, mas também boicotes, marchas, trancamentos de vias. Pelo 3º ano consecutivo, mulheres e pessoas que querem um mundo estão se mobilizando contra o feminicídio e toda forma de violência de gênero. Se mobilizam também contra os muros e fronteiras,
contra o encarceramento em massa, contra o racismo, a islamofobia, o antissemitismo, a desapropriação das terras e de comunidades indígenas e a destruição do ecossistemas e as mudanças climáticas. Pelo terceiro ano, um movimento feminista nos dando esperança de uma visão para um futuro melhor e um mundo que está em desmoronamento. O novo movimento feminista transnacional, ele é moldado pelo Sul. Não é só no sentido geográfico, mas também no sentido político. E é nutrido por cada região, em cada conflito, e esta é a razão. Ele é anticolonial, antirracista e anticapitalista. Estamos vivendo um momento de crise. E essa crise não se dá só de uma forma econômica. É também a crise política e ecológica. O que está em jogo nesta crise não são os futuros e as nossas vidas. Forças políticas reacionárias estão crescendo e apresentando-se como a solução desta crise, a esta crise. Dos Estados Unidos à Argentina, do Brasil à Índia, à Itália, à Polônia, os governos e partidos de extrema-direita constroem muros e cercas, atacam os direitos e a liberdade, LGBTQ+, negam às mulheres a autonomia do seu próprio corpo, promovem a cultura do estupro, tudo em nome do retorno aos valores tradicionais e da promessa de proteger os interesses da família, da etnicidade majoritária. Suas respostas à crise neoliberal não é resolver a raiz do problema, mas atacar, sim, os oprimidos e explorados entre nós. A nova onda feminista é a linha de frente na defesa contra o fortalecimento da extrema-direita. Hoje, as mulheres estão liderando a resistência ao governo reacionário de inúmeros países. Bom, o movimento feminista brasileiro está respondendo a esses ataques e se preparando para o 8 de março e, novamente, em 14 de março, no aniversário do assassinato político de Marielle Franco, ao mesmo tempo em que emergem informações sobre fortes laços entre os filhos do Bolsonaro e um dos milicianos responsáveis por sua morte. Da mesma forma, a No1, na Itália, hoje é um movimento nazista, organizado pelos nazistas, estão respondendo às políticas anti-imigrantes e misóginas do governo de direita, da Liga do Norte e do Movimento 5 Estrelas. Na Argentina, as mulheres lideram a resistência contra as políticas neoliberal de direita do governo Macri. E no Chile, o movimento feminista está lutando contra a criminalização da luta dos povos indígenas e do machismo sistêmico e uma educação muito cara. O movimento feminista também está redescobrindo o significado da solidariedade internacional e da iniciativa transnacional. Nos últimos meses, o movimento feminista argentino usou o evocatio, nome internacional feminista, para se referir à prática dessa solidariedade internacional reinventada pela nova onda feminista. Em alguns países, como a Itália, o movimento está discutindo
a necessidade de encontros transnacionais para melhor coordenar e compartilhar visões, análises, experiências e práticas. Diante da crise global e de dimensões históricas, mulheres, pessoas LGBTQ+, estão encarando este desafio e preparando uma resposta de massa. Para além do 8 de março, rumo a uma internacional feminista, nenhum direito a menos, não a previdência de Bolsonaro, Lula livre, Marielle presente. Bom, quero aqui também, nesse sentido, o 8 de março, em São José, nós teremos uma manifestação a partir das 16 horas, na Praça Afonso Pena, e em São Paulo nós teremos um ato também contra a reforma da Previdência, uma das pautas, que será a partir das 16 horas. Nós teremos o meu mandato, o Partido dos Trabalhadores, a CUT, está preparando atividades nessas duas, tanto em São José, como também em São Paulo. Então, vou entrar aqui no texto mais geral que eu tinha preparado, para a gente falar, além da luta feminista, da luta das mulheres e da importância das políticas públicas para as mulheres. Pode começar. A luta das mulheres... A luta das mulheres é uma das principais referências para a construção do bem-estar social através da criação e implantação de políticas públicas. Destacam as lutas contra a violência doméstica e sexual, que culminaram com a criação da Delegacia da Mulher, que veio depois de 88, antes de 88, e da Lei Maria da Penha. A luta pela igualdade salarial com os homens, trabalho igual, salário igual, uma das grandes plataformas nossa na luta geral, a luta pela consolidação e aperfeiçoamento do SUS, a ação do Estado organizado em políticas públicas permite que se atenda a população sem a tutela de lideranças, ao sabor do governo de ocasião. Infelizmente, nós tínhamos muitas notícias antes de ser implantadas essas políticas públicas, a troca do voto, né, a troca da cesta básica, a troca do tratamento e tudo mais. Mas, hoje, o controle social nas políticas públicas é fundamental. Por isso, a aplicação de políticas públicas com foco na mulher tem o condão de beneficiar a toda a sociedade. Por isso, o benefício da Bolsa Família tem a mulher como beneficiária, como, por exemplo. Aliás, as políticas iniciadas pelo governo Lula tiveram foco nas mulheres. Quero destacar, nesta semana, a luta das mulheres no caso das políticas de ação à saúde prevista pela Constituição brasileira, que começaram a ganhar vulto com os governos da presidenta Dilma e do Lula. Destaco aqui o extraordinário programa Mais Médico, que se fez com que milhões de brasileiros tivessem, pela primeira vez, a atenção e o cuidado de um médico. Os médicos do programa, em especial os brasileiros, formados com esses princípios do SUS e dos cubanos, que chegaram a todos os rincões do nosso país, promoveram uma revolução à saúde pública do nosso país. Um destaque que aqui as duas universidades de São José de Medicina também vão atender com os princípios SUS. São José participou desse esforço que permitiu que conseguíssemos saltar de 4 equipes para 44 do programa Estratégia da Saúde da Família, no governo do prefeito Carlinhos, como podemos aferir o resultado dessas políticas públicas. O SUS tem uma eficiência na coleta de informações através dos seus sistemas, por meio do DataSUS, e transforma
essas informações em indicadores de saúde. Hoje trago 3 dados que mostram a eficácia dessas políticas e a necessidade de defendê-las para evitar o retrocesso para o povo brasileiro e para os joseenses, pois os governantes atuais, movidos pela ideologia neoliberal, não têm a saúde pública e o cuidado com cada um dos brasileiros, com os mesmos pobres e despossuídos como valor fundamental, e veem o direito e o bem-estar social como um estorvo para os ganhos dos mercados. Esses gráficos mostram que um dos principais dramas da sociedade brasileira começou a ser superado em nossa cidade. Trata-se do número de crianças nascidas de mães adolescentes em São José dos Campos, considerando uma década de 2008 a 2017, sistematizado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Tem um outro número que não está nesse gráfico, que são os nascidos mães com menos de 20 anos. 2008, 12.039, 2010, 12.033, 2011, 12.064, 2012, 2.045, ai, desculpa, 1.200, está aqui os números, está ali. 2014, 1.228, 2015, 1.201 e 2016, 1.084. Os gráficos aqui, meninas... É isso, vereadora Renata, reduzimos bastante. A maternidade na adolescência faz com que a menina tenha que assumir responsabilidade para as quais ela não está preparada, especialmente no contexto da sociedade atual. Isto muda a vida da família e o papel do Estado. E aí, sim, o discurso ideológico dos setores tem feito com que promover o bem-estar da família, como se faz isso? É com essas políticas públicas, mais médico, projeto Casulo, investimento em saúde, discussão no postinho de prevenção, discussão de AIDS, com atenção, discussão na educação fundamental, é importante ter creche, período integral. Notamos que em 2008 e 2014 há uma relativa estabilidade no quadro da maternidade na adolescência. Após a implantação do Mais Médico em 2014, com a sua chegada em São José dos Campos, iniciou uma queda acentuada da maternidade na adolescência. Vamos também ver aqui a eficácia à saúde da mulher, nos números da mortalidade materna. Pode mudar o quadro. Aí estão os números da queda do governo Emanuel. Pode voltar o outro. Volta o anterior. Não, pode passar. Espera aí, eu estou aqui perdida nos quadros. Esse é o quadro da mortalidade materna, infantil. Esse é o infantil. Pode passar. Esse, maternidade materna. No governo Emanuel era de 2001 a 2014, 8. Na época, no governo Cury, 2005, 2008, 11. No governo Cury, 2009, 2012, 9. Do Carlinhos, 5. E nós estamos aguardando os próximos números do governo, que sai de ano em ano, né? Pode passar. Encarar a saúde como direito, respeitar a especificidade da saúde da mulher, é defender a vida para além dos discursos ideológicos que se esconde as opções pela restrição aos acessos, aos cortes de verbas que os governos de plantão têm feito na saúde, infelizmente. A vida da mulher, da mãe, muitas vezes depende destas atenções de políticas básicas. Veja os números do DataSUS, dos óbitos maternos, também nesse período. Vamos lá?
Esses aí. Defendemos a vida plena da mulher, das meninas, dos bebês, dos recém-nascidos. Por isso, combatemos toda a política que venha discutir o acesso às dificuldades das mulheres, o acesso à saúde da mulher. Por isso, defendemos o Hospital da Mulher, o Mais Médicos, e estamos ao lado dos movimentos das trabalhadoras que lutam também pela creche de período integral. Pode passar? Por que vamos lutar nas ruas do 8 de março? O 8 de março, só um minuto, vou achar aqui no meu gráfico aqui. No 8 de março, nós vamos sair às ruas porque, infelizmente, a população do Equador, que é de 16 milhões de pessoas, foi o número de mulheres que sofreram algum tipo de violência no Brasil em 2018. Pode passar? 536 mulheres foram agredidas enquanto você estava almoçando. Por hora, esta quantidade de mulheres levaram soco, empurrões ou chutes em 2018. 45% dos feminicídios acontece por inconformismo dos homens com a separação. 30% são causados por ciúmes, posse e machismo. Em 8 anos, o mercado de games, dos videogames, no Brasil, ele cresceu, na América Latina e no Brasil, 600%. Só em 2017, o assédio virtual no Brasil cresceu 26.000%. Então, essa internet, o Zap Zap, essas coisas, ainda bem que as mulheres estão denunciando, mas veja os riscos que nossas adolescentes estão correndo. Em 2016, um estupro coletivo aconteceu em cada 2 horas e meia no Brasil. 45 mulheres foram estupradas enquanto você assiste um capítulo de novela. O Brasil acontece 822 a 1.370 estupros por dia. Pode passar? No tempo que você leu este post, nas redes sociais, 3 mulheres foram espancadas no Brasil. Em 2017, 177 mulheres foram espancadas a cada hora no Brasil. Se não lutar, vai piorar. Por isso, a reforma da Previdência vai piorar, infelizmente, a vida das mulheres. Eles não consideraram a nossa dupla jornada de trabalho, né, e na tripla jornada de trabalho das professoras. Pode passar. A posse de armas ameaça a vida das mulheres. Está aí a reportagem. Metade das mulheres mortas em fogo, em 2017, foram vítimas de armas de fogo. O 8 de março, em São José, o tema A Vida das Mulheres é o que importa. O 8 de março, em São Paulo, também aqui em São José, Mulheres contra Bolsonaro, Vivas por Marielle, em defesa da Previdência, da democracia e dos direitos. O ato vai ser no dia 8, às 16 horas. E eu queria, lá no começo, falar, a gente iniciou com a questão do bem-estar social, mas terminar aqui dizendo que todas as mulheres, inclusive a do mundo, cadê a imagem do mundo, do ato das lideranças feministas, que nós estamos articulando as mulheres para assinar esse manifesto e somos a favor da luta das mulheres do mundo inteiro. Na Espanha já teve essa grande greve geral o ano passado. Este ano também está na Europa
vários países organizados, e nós vamos articular para que as mulheres assinem este documento por uma internacional feminista contra a extrema-direita. Aqui no Brasil, quem está encabeçando é a Melinha Teles, uma feminista que esteve aqui na campanha dos 16 dias em São José dos Campos, o ano passado, e que teve também, foi torturada na ditadura militar, fez um depoimento belíssimo na campanha do Haddad, e tem aqui todo o nosso apoio, e ela é uma das nossas mulheres feministas que está encabeçando esse grande manifesto. Pela luta das mulheres contra a violência doméstica, contra a violência sexual, contra esta reforma do Bolsonaro, que é uma reforma que, infelizmente, ataca principalmente as mulheres, e pela vida de todas que estamos aí no nosso dia a dia, vendo e lutando para que nenhum direito a menos tenhamos, mas mais do que isso, que um mundo melhor é possível. É possível ter e viver um mundo sem violência. E é por isso que aqui nós temos 5 vereadoras, e podemos duplicar esse número, vereadora Renata Paiva, se a política de cotas, de fato, for aplicada, sem, como nós estamos assistindo com a política agora, as denúncias que estamos vendo, que nem todos os partidos utilizaram como deveria usar o recurso financeiro, usaram laranja para pegar esse recurso dos 30%, esperamos que sejam condenados e punidos para que a gente tenha, de fato, no Brasil, o direito à nossa representação. Se somos 50%, a proposta é uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, que seja aplicada aqui no Brasil a política das feministas que defendemos lá no Congresso Nacional. Que a nossa representação, de fato, seja igual, para que a gente possa, de fato, que as políticas públicas sejam implementadas no Brasil para as mulheres, para os homens, sem uma política neoliberal como a gente está assistindo agora. Por todas nós, para o mundo melhor, quero dizer a vocês que estaremos na luta, no dia de amanhã, no mês de março, todos os dias, caminhando contra a violência doméstica, contra o machismo, e por um país e um mundo sem o capitalismo. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria só fazer uma parte aqui, o que a Amélia falou aí, que acho que nós devíamos fazer mesmo uma frente parlamentar e lutar pela delegacia da mulher 24 horas, principalmente finais de semana, quando a violência é maior contra as mulheres. E também queria pedir um minuto de silêncio por todas as mulheres que sofreram assassinatos, que foram feminicídio, que foram torturadas, apanharam, todo esse tipo de agressão contra as mulheres. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Também, para reforçar esse 1 minuto de silêncio a todas as mulheres mortas a cada minuto. E também, eu esqueci na minha tela aqui, de falar da luta pela delegacia 24 horas. Hoje, lá no Pinheirinho, a gente falou muito, a doutora Cidinha
fez a palestra, foi bastante enfática, e acho que ali todas as mulheres levantavam a mão, porque no final de semana tem uma amiga, uma conhecida, um parente que sofre violência e, infelizmente, só vai fazer o BO na segunda-feira. Na segunda-feira você vai na delegacia, todo mundo está lá, você sofre outra violência do Estado, porque fica o dia inteiro à disposição para ouvir, e nós queremos que o BO seja bem redigido, bem feito. Então, infelizmente, o Dória, o governador, recuou, mas parece que com o movimento de mulheres vai de novo, e vamos ter a nossa luta constante pela Delegacia 24 Horas, e vamos ter em São José, como a gente tem a vara especial do Rita, que foi uma luta de todas e da cidade. Então, a vara especial tem em São José, porque todos os poderes se articularem têm. E eu acho que nós temos que construir essa frente para que a Delegacia 24 Horas, que vai ter algumas no Estado, venha para São José dos Campos. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, com relação à Delegacia 24 Horas, o vereador Zé Dimas até está sabendo disso também, o governador João Dória, inaugurou algumas delegacias 24 horas em São Paulo. A gente fez agora um requerimento para a Prefeitura de São José dos Campos para que intervenha junto ao governador, para que São José dos Campos também seja contemplada com essa delegacia 24 horas, até porque ela tem alguns diferenciais da delegacia normal hoje. O atendimento é todo feito por polícia feminina, existe psicóloga, existe um atendimento especializado para atender as mulheres. Então, a gente fez esse requerimento à Prefeitura de São José dos Campos para oficiar ao governador, pedindo que a delegacia daqui de São José dos Campos também seja transformada em Delegacia da Mulher 24 horas. Obrigado, senhor presidente. Passaremos agora, então, para um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Wagner Silva, a pedido do vereador José Dimas. E por todas as mulheres também que sofreram todo tipo de agressão. Um minuto de silêncio a pedido da vereadora Dulce Rita e da vereadora Amélia Naomi. Nada mais a vir até atrás, está encerrada a presente sessão.